Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Rafael Rocha, analista de ações internacionais aqui no Dica de hoje. E hoje eu quero falar sobre um assunto que está em pauta aí no mundo todo, só se fala praticamente disso. Agora tem se falado também sobre a crise geopolítica da Rússia e da Ucrânia. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Rússia ainda não invadiu a Ucrânia, mas hoje eu quero falar sobre a inflação nos Estados Unidos e sobre o aumento de juros do Fed. Acho que esse tema tem sido o mais relevante para levar a queda dos mercados nesse início de ano. O S&P 500 está com uma queda de 8%, a Nasdaq 12, 13% de queda. Então esse fato tem contribuído para a queda dos mercados. Como vocês devem saber, o aumento das taxas de juros, os fluxos de caixa das empresas vão ser descontados por uma taxa maior. Então, empresas de tecnologia que têm um fluxo de caixa mais relevante lá na frente, mais na perpetuidade, sofrem mais nesse cenário. A gente vê algumas small caps lá dos Estados Unidos com isso tendo uma desvalorização bem excessiva. Algumas, inclusive, ainda estão caras, com EV/EBITDA bem altos, mas tem algumas oportunidades que eu também tenho visto. Mas hoje vamos falar basicamente do aumento de juros. Eu quero, inclusive, fazer um paralelo com 2007, 2008, que teve a crise do subprime, e o Fed tomou algumas ações bem parecidas agora em 2020 e que tem tomando até hoje, né? E é legal para a gente fazer esse paralelo, que a gente consegue entender o que aconteceu lá atrás, para a gente tentar projetar o que pode acontecer agora aqui para frente e ver se essa correção pode ser mais forte, se agora as bolsas vão subir, e ver um pouquinho o que pode acontecer nesse momento. Acho que é bem interessante fazer esse paralelo. Eu vou até buscar alguns outros ciclos de alta. A gente não começou o ciclo de alta ainda das taxas de juros, deve começar agora em março, vamos falar sobre isso também, mas eu busquei o histórico também de alguns outros ciclos de alta. Ali a partir de 1990 tivemos 5 ciclos de alta. Então eu vi o que aconteceu um pouco antes do início do ciclo de alta, o que aconteceu no ciclo de alta, como as bolsas, como foi o desempenho das bolsas, tanto do S&P 500, da Nasdaq, do Dow Jones também. Então vamos fazer esse paralelo hoje. Quero, antes de falar um pouco mais sobre o que aconteceu em 2008, vamos compartilhar aqui a tela, que eu quero mostrar algumas coisas, algumas notícias para embasar esse vídeo, para contextualizar e deixar todo mundo na mesma página. Então, compartilhando aqui a tela, vou já mostrar a notícia aqui da inflação dos Estados Unidos, que subiu 7,5% de janeiro. Essa notícia saiu na semana passada. Estou gravando esse vídeo aqui na segunda, dia 14 de fevereiro. Então, 7,5% em janeiro, a maior alta desde 1982. E em dezembro já tinha batido também recordes e tinha fechado o ano ali em 7%. Então, a inflação tem incomodado ali os Estados Unidos e é o principal fator que vai contribuir para o aumento de juros já em março. Se a gente for olhar, tem até aqui a próxima notícia, a projeção é de 4 altas. Um dirigente do Fed, né, falou recentemente, defendendo 4 altas de juros ao longo de 2022 nos Estados Unidos. Se a gente voltar até no meio de 2021, a gente vê que a projeção era de uma alta, 2 altas no final de 2022, e muita gente projetava que nem aconteceria a alta em 2022. Algumas projeções davam conta que a alta só começaria em 2023. Então essa inflação que a gente está vendo aqui, ela contribuiu para essa antecipação das altas e tem feito com que o Fed se movimente mais em direção a controlar a inflação. Então a gente pode ver até que já tem projeções de 6 a 7 aumentos de juros nesse ano, diferente dessa projeção. Então essas projeções estão aumentando. Pode ser que a gente tenha, acho que, mais 7 reuniões do Fed em 2022 e já tem projeção alguns bancos projetando que o Fed pode ser que aumente os juros em todas essas reuniões. Então seria um movimento até mais agressivo que poderia levar a mais quedas nas bolsas. Falando agora sobre... Eu peguei essa notícia aqui, que é da Rússia e da Ucrânia, mas como eu falei, a grande pauta hoje ainda é as altas de juros. Até tem uma entrevista aqui que um professor da USP ele fala, e tem da FGV também falando aqui embaixo, mas o que está dando tom aos mercados é realmente a alta de juros. Então, isso ocorre, aqui está escrito aqui, isso ocorre porque na avaliação dos analistas existem hoje ameaças econômicas mais relevantes do que a crise da Rússia e da Ucrânia, que é justamente o movimento de alta de juros dos Estados Unidos, que deve começar
agora em março. Então, até para contextualizar, as taxas de juros nos Estados Unidos hoje estão entre 0 e 0,25 e as apostas é que comecem, e que deve começar realmente em março a subir os juros e deve começar com 0,25 pelo menos no início das primeiras reuniões. Então, o Fed vai aumentar a 0,25 e provavelmente em março e deve continuar assim ao longo do ano. Pode ser que termine até 2022 com mais de 1% a taxa de juros dos Estados Unidos. A gente vê até aqui a curva de juros, a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos que subiu bastante nesses últimos meses. Então a gente vê aqui que ela estava 1,3, 1,2 em novembro de 2021, agosto, na verdade era setembro. Setembro de 2021, agosto de 2021 estava 1,3% e chegou agora, está batendo 1,9% agora no momento que estou gravando esse vídeo. A gente vê que o S&P 500, se a gente botar aqui nesse ano, está caindo 8%, a Nasdaq caindo 12,9%. Então, todo esse movimento das taxas de juros tem feito com que os principais índices da Bolsa norte-americana tenham caído nesse ano. Isso também afeta a Europa e outros países desenvolvidos. A gente vê que no Brasil o Ibovespa está subindo nesse ano, mas o S&P subiu muito desde a pandemia e hoje está fazendo essa correção. E se a gente for olhar até aqui rapidamente, a gente consegue ver aqui nos últimos 5 anos, se a gente pegar ver se a gente consegue puxar esse intervalo, aqui nesse intervalo qualquer a gente consegue ver que lá no início de 2018 o S&P teve uma queda de 9,9%. Se a gente pegar aqui no final de 2018, teve outra queda aqui de 15%. Então a gente vê que se a gente pegar mais para trás, a gente vê que teve outras quedas assim relevantes durante o ano. Isso não é nenhuma coisa desesperadora. Se a gente voltar, a gente vê que em vários anos teve uma correção mais forte do S&P, caindo 10%, mas depois ele seguiu aqui sua trajetória de alta. Talvez as pessoas tenham ficado até mais meio mal acostumadas aqui depois da pandemia, que ele parou de ter essas quedas mais fortes, mas só subiu, mas agora com esse aumento dos juros, a correção está vindo. Então vou te compartilhar aqui a tela para falar um pouco mais, fazer esse paralelo com 2008 e depois eu vou mostrar também um relatório que eu fiz falando sobre esses ciclos de alta e o que aconteceu até antes desses ciclos de alta. Lembrando que o ciclo de alta agora vai começar em março, então a gente está tendo essa correção, mas o ciclo de alta de juros ainda nem começou. Então pode ser que tenhamos mais volatilidade e, claro, essa crise geopolítica também pode contribuir para isso. A crise geopolítica na Rússia e na Ucrânia pode contribuir para mais inflação e pode contribuir para que o Fed, como consequência, tome medidas mais duras para controlar a inflação. Vamos voltar lá para 2007 para a gente ver como estava tanto a situação dos Estados Unidos como de vários outros países desenvolvidos, né? O desemprego estava bem controlado, estava bem baixo, a inflação estava controlada, também estava baixa, as taxas de juros eram baixas, não como antes da pandemia, mas para o padrão da época era baixo, e o crédito era bem acessível. Então, mesmo quem não tinha condição financeira, estabilidade financeira, estava conseguindo ir nos bancos e conseguirem aprovar seus financiamentos de imóveis, apartamentos, casas, enfim, estavam conseguindo ter esse crédito aprovado. E aí, mais pessoas viam que outras pessoas estavam conseguindo, então elas iam também buscar esse crédito e com isso levou à forte valorização dos imóveis nos Estados Unidos. Chegou uma época, inclusive, que as pessoas, 40% em 2007, 40% das compras de imóveis eram apenas para especulação. Então as pessoas viam que os preços dos imóveis estavam subindo e queriam comprar porque sabiam que imaginavam que conseguiriam vender esses imóveis por um preço maior do que comprou alguns meses na frente. Então, mesmo o grande ponto central é que, mesmo quem não tinha condição financeira, estava conseguindo pegar os empréstimos e os bancos, para ajudarem essas pessoas, inclusive, a pegarem esses empréstimos, estavam deixando as taxas de juros um pouco mais baixas no início e aumentando ela no decorrer aí do financiamento. Mas as taxas de juros elas não eram baixas para essas pessoas.
O grande problema era que o crédito era acessível e as pessoas conseguiam buscar, terem seu crédito aprovado, mesmo não tendo condição financeira para liquidar esses empréstimos lá na frente. E com as taxas de juros mais baixas, levava até a impressão que elas talvez conseguissem pagar esse empréstimo, mas aí no decorrer ia aumentando e aí foi uma bola de neve generalizada. E teve ali em 2008, com a falência do Lehman Brothers, começou oficialmente a crise de 2008. Nesse dia, inclusive, vários bancos ficaram em situação financeira ruim, ficaram mal das pernas e até a Merrill Lynch foi comprada nesse mesmo dia da falência do Lehman Brothers pelo Bank of America. Se o Bank of America, inclusive, tivesse esperado um pouquinho mais, tinha conseguido comprar a Merrill Lynch com um preço melhor. Então, com muita gente não conseguindo liquidar essa dívida, conseguindo pagar as parcelas ali do financiamento, os imóveis que estavam como garantia foram dados por os bancos e os mercados foram inundados com esses imóveis que acabaram gerando uma desvalorização excessiva. Então, os preços dos imóveis depois tiveram uma queda ali vertiginosa. E isso levou ao Fed tomar algumas medidas nesse período. E aí, como vocês devem saber, todo esse efeito, essa bola de neve imobiliária dos Estados Unidos levou à crise de 2008, que se espalhou para diversos outros países da Europa, outros países da América do Norte, da América do Sul. E aí o Fed teve que atuar pela primeira vez de uma maneira mais incisiva e com esse modelo que foi baseado praticamente em 3 pilares. O primeiro era a forte compra de ativos, taxas de juros bem baixas e sinalização futura dos próximos passos da política monetária. Então, a grande diferença foi essas medidas foram as mesmas medidas que ele fez agora em 2020 com a pandemia. A diferença é que em 2020 ele comprou mais títulos corporativos. Lá em 2008 não foram tantos títulos corporativos, tiveram várias hipotecas, mas ficou muito mais concentrado em títulos públicos. Tudo isso que o Fed fez em 2008, ele voltou a fazer agora em 2020. Só para dar um tom, o balanço do Fed em 2000 e 2007 era de 1 trilhão de dólares. Agora fechou 2021 em 9 trilhões. Só entre 2020 e 2022 o Fed recomprou 4 trilhões em títulos nos Estados Unidos. Isso fez com que o balanço ficasse bem inflado, a diferença é bem grande para 2007. Ali em 2008 até 2015 ele também recomprou bastante títulos, então isso levou a um balanço agora no final de 2021 de 9 trilhões. E agora aos poucos, ele já falou, em março de 2022 ele deve encerrar essas compras e vai começar a vender, e alguns títulos também vão vencer, e vai escorrer esses títulos do balanço do Fed naturalmente ao longo do ano. Então, se a gente voltar aqui ali para o final de 2020, ele estava recomprando, 2021, ele estava recomprando ainda 120 bilhões de dólares em títulos, tanto títulos públicos quanto hipotecários. Acho que, se não me engano, era 80 bilhões em títulos públicos e 40 bilhões em títulos hipotecários. Ele foi diminuindo isso até em novembro e dezembro. Ele anunciou que diminuiu as compras ali para 105 bilhões por mês. E agora, em março, ele vai parar de recomprar esses títulos e, após essa parada na compra desses títulos, ele vai começar a subir os juros. Então agora eu quero mostrar como foram os outros ciclos de alta de juros nos Estados Unidos. Eu peguei 5 ciclos de alta a partir ali de 1990 e a gente consegue ver até um pouco antes do ciclo de alta o que aconteceu tanto com o S&P 500, com a Nasdaq, e o que aconteceu, obviamente, durante esse ciclo de alta. Lembrando, de novo, que o ciclo de alta ainda não começou, ele deve começar ali em março e ainda estamos em fevereiro, então essa volatilidade, principalmente antes do ciclo de alta, é bem natural, como iremos ver. Então, compartilhando aqui a tela, pessoal, eu queria mostrar para vocês como foram o histórico dos ciclos de alta dos Estados Unidos a partir de 1990. Então a gente consegue ver aqui, ó, que o primeiro ciclo de alta, que foi de 3% até 6%, aconteceu de 94 a 95, e o S&P teve um rendimento de 13,8%
e a Nasdaq de 18%. No segundo ciclo de alta, ele não foi tão expressivo, mas novamente o S&P 500 teve novamente uma alta de 32% e a Nasdaq de 40%. O terceiro ciclo de alta foi o único desses 5 ciclos que tanto o S&P 500 quanto a Nasdaq eles tiveram um desempenho negativo. Eles caíram nesse período. Isso se explica muito pela bolha da internet, que foi justamente no meio desse período aqui, em 2000. Então, de 99 a 2001, que teve o ciclo de alta. O terceiro ciclo dessa série aqui de alta de juros nos Estados Unidos, os índices caíram justamente por causa da bolha da internet. E no quarto ciclo de 2004 a 2007, o S&P teve 30% de desempenho, de rentabilidade, e a Nasdaq 26%. E no quinto ciclo, que foi o mais recente, e um dos mais longos também, o mais longo também dessa série, é de 2015 até do final de 2015, né, até o meio de 2019, o S&P 500 teve um desempenho muito forte de 45% e a Nasdaq de 63%. Analisando isso aqui, se eu não me engano, dá uns 11% o S&P e a Nasdaq 16, 17%, se eu não estou enganado. Então, são desempenhos até anuais, enfim, o histórico aqui muito forte desses índices durante os ciclos de alta. Então, isso vai muito de encontro ao que eu venho dizendo, que isso o mercado sempre antecipa. Então, como a gente vai ver aqui embaixo, antes do primeiro ciclo de alta, que começou ali em fevereiro de 94, a gente teve uma queda aqui, principalmente ali em novembro de 93. Então, antes do início do ciclo de alta, o mercado também corrigiu, e aqui ele vinha subindo, né? A gente consegue ver que ele vinha subindo, e aí estava perto do início do ciclo de alta, o mercado foi lá e caiu. E aí a gente vai pro... Eu não vou mostrar todos o momento anterior de todos os ciclos de alta, não vai ficar muito grande, mas a gente vai aqui já para o quarto ciclo de alta, a gente consegue ver também que ele começou em junho de 2004, aí já no início de 2004 ele estava muito alto aqui, o mercado estava muito forte, ele iniciou o ano e logo corrigiu ali para até março, teve uma correção mais forte, depois em junho, maio, junho, teve outra correção mais forte, antes do início do ciclo de alta. Como a gente viu, esse ciclo de alta também foi positivo para as bolsas. Então, no último ciclo de alta da série que a gente trouxe, o quinto ciclo de alta, novamente, o ciclo iniciou em dezembro de 2015 e aqui a gente consegue ver que em agosto e setembro o mercado teve novamente uma queda forte antes do início do ciclo de alta e depois ele voltou a subir e a gente viu que esse ciclo foi ainda bem forte. Essa queda relevante antes dos ciclos de alta aconteceram em vários outros momentos e não foi diferente dessa vez, né? Então, aconteceu de novo, a gente vê que o S&P 500 teve uma queda forte, o Nasdaq teve uma queda forte e ainda não chegamos no início do ciclo de alta que vai começar em março. Então, muita gente pergunta se ainda vai continuar essa correção forte, se não vai continuar. Não tem como a gente saber, a gente sabe que o Fed vai subir os juros, a inflação tem que ficar controlada, ela está muito alta, como a gente viu, é o recorde desde 1982, então ele vai agir de uma forma mais dura para controlar a inflação. E eu não vejo assim a bolsa em níveis muito elevados, a gente vê que o S&P 500 está negociando aí a 21, 22 vezes o lucro. Tem muita empresa de tecnologia nele, então acho que isso é um pouco normal. A gente vê que a média dele é 16 vezes, então pode ser que a gente veja uma queda ainda mais forte, mas não imagino uma queda de 20% do ponto que estamos hoje. Acho que aí seria uma queda muito excessiva. No máximo a gente pode ter uma correção aí de 10%, 5%, mais 8%. Eu acho que isso pode sim acontecer, principalmente com esses problemas aí geopolíticos. Pode ser que a inflação fique mais forte e o Fed tenha que ser mais duro aí com a inflação, subir mais vezes os juros de uma forma mais rápida. Isso pode sim levar a uma correção, mas como a gente viu, o mercado sempre antecipa, então é normal ele ter essa correção mais forte antes dos ciclos de juros, antes dos ciclos de aumentos de juros, e quando o aumento realmente vier, se as pessoas ficarem esperando para o aumento para saírem quando
o aumento começar, eu acho que é bobagem, porque como a gente viu, o mercado antecipa. Então, quando realmente chegar o ciclo de alta, se a inflação se mostrar mais controlada, creio que as bolsas vão voltar a subir e essa correção vai ficar para trás, como as outras correções também ficaram. Então é isso, pessoal. Antes de terminar, eu queria falar que a gente está lançando nessa semana a nova carteira plena. Então ela une ainda mais a análise fundamentalista com análise técnica. Então vai ter trading, vai ter a carteira de ações, vai ter renda fixa, vai ter fundos imobiliários, vai ter a parte internacional lá comigo. Então tô eu, tá o Daniel, tá a Carol Weber, tá o Egbert, tá o Regito também. Então 5 analistas CNPI numa carteira só. Então o link vai estar aqui na descrição. Convido vocês a conhecê-la. E me sigam no Instagram também, @Rafael com PH Rocha RF, e mandem sugestões lá de próximos vídeos também. Um abraço e até a próxima.